Após uma longa novela, De Arrascaeta finalmente trocou o Cruzeiro pelo Flamengo. A transação de 63 milhões de reais entra para a história como a mais cara do futebol brasileiro e uma das mais enroladas. Agora, o uruguaio está acompanhado de craques como Romário, Ronaldo e Ronaldinho, na lista de transferências polêmicas. O Futebolizando BR aproveita a ocasião para lembrar das contratações que irritaram torcedores e deram o que falar. Em 1989, Bebeto vivia grande fase. Era um dos destaques do Flamengo, que ainda contava com Zico e outros craques. No entanto, Bebeto não se acertava com a diretoria rubro-negra em relação à renovação de seu contrato. Foi aí que apareceu uma famosa figura do futebol carioca, Eurico Miranda. Com a indefinição do caso, o passe do atacante acabou na Federação Carioca e o vice de futebol do Vasco logo agiu para tirar Bebeto do rival. Em sua passagem pelo Barcelona, Romário trouxe tantas alegrias quanto dores de cabeça. Em 1993, ele chegou a um Barça tricampeão espanhol. Apesar do elenco estrelado, ele logo se tornou protagonista. Fez 30 gols e foi o artilheiro do Espanhol na campanha do título. Depois do tetra espanhol, ele foi o responsável pelo tetra da seleção. Daí em diante, sua trajetória no Barça começou a ir ladeira abaixo. Ele demorou a se reapresentar depois do Mundial. Seu desempenho em campo caiu e ele passou a ser mais questionado por seu comportamento fora dos gramados. No Réveillon de 1994 para 95, Romário veio para o Rio. Ele demorou a retornar para o Barcelona e, ao chegar na Espanha, disse que queria se transferir. Romário forçou a barra para ir para o Flamengo, que, devido à influência do craque, pagou o mesmo valor que o Barça pagara para tirá-lo do PSV no ano anterior. 4,5 milhões de dólares. Contratado pelo Barcelona em 1996 junto ao PSV, Ronaldo arrebentou em sua primeira e única temporada na Catalunha. Com 47 gols em 49 jogos, o atacante logo se tornou o nome mais cobiçado do futebol mundial. Isso fez com que a multa de 32 milhões de dólares, tida como alta na data da assinatura do contrato, se tornasse uma pechincha. De olho na situação, a Inter de Milão pagou o valor, ofereceu um alto salário e tirou o craque do Barça. No dia 14 de janeiro de 2000, Rincón levantou a primeira taça de campeão do mundo da FIFA. Horas antes da decisão, o colombiano assinara um pré-contrato para permanecer no Corinthians até o final de 2001. No entanto, para a surpresa de todos, logo após a conquista, Rincón escreveu uma carta pedindo a rescisão do vínculo. O motivo? Uma oferta salarial 66% maior do Santos, que pagaria ao volante 200 mil dólares por mês. Com o bolso cheio, o colombiano se transferiu para a Vila Belmiro. Luís Figo era ídolo do Barcelona. Chegou ao clube em 1995, evolui, se firmou como titular da equipe. Em 2000, foi eleito o melhor do mundo. O português tinha tudo para se firmar como um dos grandes nomes da história do Barça, mas, no mesmo ano em que recebeu o prêmio da FIFA, ele aceitou se transferir para o Real Madrid. Os 60 milhões de euros pagos pelos merengues foram o recorde até então. Logo, não foi surpresa para ninguém quando o jogador foi hostilizado por todo o Camp Nou em sua primeira visita de volta à Catalunha. No final dos anos 1990, Ronaldinho Gaúcho despontava como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Por isso, o Grêmio fez de tudo para segurar o craque, inclusive rejeitando propostas lucrativas do PSG e do Leeds. Só que Ronaldinho queria sair. Com contrato até fevereiro de 2001, o meia assinou um vínculo com o PSG às escondidas. O tricolor gaúcho se viu prejudicado e foi à justiça contra o clube francês. O imbróglio deixou o jogador parado até agosto do mesmo ano, mas não impediu a transferência sem custos. O meia sérvio chegou ao Flamengo em 2000 e logo caiu nas graças do torcedor rubro-negro. O ponto alto da passagem foi o golaço de falta nos acréscimos sobre o Vasco, que garantiu ao Fla o tricampeonato carioca em 2001. No entanto, daí em diante, a situação de Pet azedou.
O rubro-negro perdeu a decisão da Mercosul no final do mesmo ano. Em 2002, foi eliminado na primeira fase da Libertadores. Em baixa com os flamenguistas, o que Pet fez? Foi para o rival Vasco. Em 2009, porém, Petkovic deu a volta por cima com os rubro-negros ao ser protagonista na campanha do título brasileiro. A carreira de Tevez é repleta de transações polêmicas. Em 2006, quando poderia ir para algum gigante mundial, acertou com o West Ham. Após um ano em Londres, se transferiu para o Manchester United, onde venceu a Liga dos Campeões, o bicampeonato inglês e caiu nas graças da torcida. Apesar disso, o técnico Alex Ferguson não quis ampliar sua permanência por dar preferência a Berbatov. Então, em 2009, ele foi justamente para o rival Manchester City. Eles, os torcedores, não sentirão que os traí. Eles têm de lembrar que, até onde eu sei, fui dispensado pelo United. Assim, tenho de estudar as melhores ofertas à disposição, afirmou Tevez na época. No Santos, Ganso apareceu como promessa em 2008, se firmou como realidade, venceu títulos e conseguiu até chegar à seleção. Mas lesões e a queda de rendimento fizeram com que seu desempenho caísse. Ele começou a ser questionado pela torcida e entrou em atrito com a diretoria. Foi aí que apareceu o São Paulo, que pagou 10 milhões de euros, 23 milhões de reais na época, para tirar o meia da Vila Belmiro no segundo semestre de 2012. Desde então, os santistas sempre pegam no pé de Ganso quando ele visita o Peixe. O Flamengo mostrou força no mercado, e após uma grande novela, o rubro-negro desembolsou 63,7 milhões de reais para tirar Arrascaeta do Cruzeiro, a maior contratação da história do futebol brasileiro, que assinou um contrato até 2022. Em termos absolutos, o valor supera os 60 milhões de reais investidos pelo Corinthians, em dezembro de 2004, para trazer Tevez, estrela do Boca Juniors. A sua transferência se tornou polêmica, pois os dirigentes do Flamengo procuraram primeiro o jogador do Cruzeiro, e não o Cruzeiro, também sabendo da grande oferta que triplicaria seu salário. Arrascaeta faltou aos treinos, o que não agradou os cruzeirenses. Porém, depois de muitos imbróglios, a contratação foi concretizada. Essas foram as mais polêmicas transferências do futebol. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Fui!